Olá, eu sou Mariana Vilela e estou aqui para falar sobre o meu projeto de iniciação científica, que teve como orientador o professor Pedro Val, do Departamento de Engenharia Geológica da UFOP. O projeto teve como título Evolução de cachoeiras em diferentes cenários tectônicos. Bem, a morfologia de uma paisagem se dá em função do balanço de massa entre sorgimento e erosão, que podem ser controladas por clima, tectonismo e variação litológica. Quaisquer variações nesses fatores pode desencadear um desequilíbrio transiente nos canais fluviais, gerando uma resposta prolongada na evolução da paisagem. Sendo assim, uma paisagem transiente pode ser identificada por pontos de alta declividade nos canais, sendo cachoeiras ou corredeiras, que apontam para essa mudança no nível de base. Devido ao alto gradiente nesses locais, há um aumento de erosão, o que leva à migração desses scenic points, cachoeiras, a montante, fazendo com que eles se distribuem pelos tributários destes rios. Essa migração pode ocorrer até que seja retomado o equilíbrio, podendo ser tanto um cenário pré-perturbação, ou então o cenário em que o rio se adapte às novas condições de clima, tectonismo e litologia. Os objetivos deste estudo é determinar se os padrões de scenic points de diferentes tipos de sorgimento se diferenciam dos tipos de sorgimento em bloco, saber se os padrões de scenic points para cada cenário testado diferem entre si, além de também testar se a velocidade do sorgimento e a eficiência erosiva afetam os resultados. Nesse projeto, utilizamos modelagem numérica através de uma biblioteca em Python chamada LandLab, que possui ferramentas para modelar os processos da dinâmica terrestre. Além disso, para realizar o balanço de massa, utilizamos a lei de decisão fluvial de Stream Power. Após gerar esses DENs, com grids de 30 km por 30 km e foz na porção leste, geramos um modelo de equilíbrio e então aplicamos 6 azimuths de falhas diferentes para cada modelo. Essas falhas possuem sorgimento de 1 mm por ano durante 100 mil anos, o que gera 100 metros de rejeito. Após gerar esses DENs, com esses azimuths de falhas, fizemos análises topográficas através das ferramentas Topo2Box e Topographic Analysis Kit, para mapear os scenic points e para a construção dos perfis SkyPlot. Para uma falha NESW, caimento NW, é observável que parte da bacia é represada pelo sorgimento, e a porção que se mantém conectada ao nível de base demonstra um tipo de comportamento de sorgimento em bloco. Após 10 milhões de anos, os scenic points encontram-se espalhados por toda a bacia. Já por uma falha NESW, caimento SE, inicialmente os scenic points encontram-se com a mesma orientação do traço da falha, porém, em SkyPlot encontram-se espalhados ao longo do perfil de equilíbrio. Esse resultado é um resultado importante por ser diagnóstico de regiões falhadas recentemente. Após 10 milhões de anos, os scenic points migram ao montante se distanciando do traço da falha, e em SkyPlot eles tendem a se reaglomerar, devido à velocidade de migração diminuir à medida que os scenic points avançam para cabeceiras com menores áreas de drenagem. Para uma falha NWSE e caimento SW, os scenic points se formam próximos à foz e se migram em direção à falha. Há também o represamento de parte dessa drenagem. Em 3 milhões de anos, alguns já avançaram em direção à cabeceira e se espalharam pela bacia, mas se concentrando em elevações de 150 metros e distâncias de cai inferiores a 1.000 metros. Em 10 milhões de anos, tem o espalhamento dos perfis SkyPlots, diferenciando da antiga reta de equilíbrio que definia esses perfis. Para uma reta NWSE e caimento NW, os scenic points inicialmente formados pela falha permanecem próximos a ela. Em SkyPlot, isto é revelado como scenic points espalhados em elevação e cai, mas que define uma linha reta entre si, com coeficiente angular semelhante aos perfis longitudinais. Em 10 milhões de anos, os scenic points estão recuados na paisagem e próximos à cabeceira. Além disso, a formação de pequenas bacias represadas próximos aos traços da falha. Para uma falha norte-sul e caimento para leste, o bloco abatido favorece a direção do fluxo da drenagem, não gerando bacias represadas.
Neste caso, por cortar subbacias com áreas de drenagem distintas, o Kaiplot novamente revela Kinnick Points em elevações que seguem a reta do perfil soerguidos e em valores de Kai diversos. Em 1 milhão de anos, os Kinnick Points ainda estão alinhados próximo à falha. Porém, após 10 milhões de anos, encontram-se recusados próximos a cabeceiras, não sendo mais característicos da direção da falha. Já uma falha norte-sul e caimento para oeste revela um padrão típico de falhas que represam boa parte da bacia. Após 1 milhão de anos, o bloco soerguido permanece conectado à force, formando Kinnick Points típicos de soerguimento em bloco, aglomerados em Kai, mas espalhados espacialmente na bacia de drenagem. Após 10 milhões de anos, a migração dos Kinnick Points gera um espalhamento dos perfis Kaiplot e espalha os Kinnick Points, que se encontram na mesma elevação, mas com valores diferentes em Kai. Com isso, é possível concluir que as falhas que cortam a bacia transversalmente geram padrões sistemáticos de Kinnick Points, podendo ser utilizadas como diagnóstico de atividades tectônicas tanto em perfil Kaiplot quanto em mapa. Porém, essa utilização se restringe a momentos muito próximos ao rompimento das falhas, pois posteriormente a isso, os Kinnick Points migram em direção às cabeceiras dos canais, se espalhando pela bacia pelos seus tributários. Ou seja, os estudos que utilizam análise geomorfológicas e mapeamento de Kinnick Points como diagnósticos de atividades neotectônicas devem ser bastante cautelosos para não interpretar os Kinnick Points de forma errônea. Gostaria muito de agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto pela oportunidade de desenvolver esse trabalho, juntamente com a Escola de Minas e o DEGEL. Também gostaria de agradecer ao professor e orientador Pedro Val pela paciência e pelo conhecimento transmitido. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada!